Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 4, que diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Palavras do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos em Tua presença mais uma vez nesta noite para adorar o Senhor e para continuar adorando. E neste momento, para refletirmos um pouco a partir do texto sagrado que acabamos de ler, a partir daquilo que está proposto sobre esse texto para cada um de nós, no decorrer dessa série de sermões. Queremos pedir a Deus que o Senhor misericordioso fale mais uma vez com cada um de nós, por intermédio da exposição da Tua palavra, e que o Senhor gracioso nos desafie a levarmos uma vida mais intensa, mais fiel e, sobretudo, agradável aos Teus olhos. Se conosco nessa noite, fale aos nossos corações e nos ajude pelo Teu Espírito Santo a praticarmos, a Deus, a palavra que é dada a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tomem assento. Corandel é o tema de todas as exposições bíblicas que tem sido feito no altar dessa igreja a partir desse culto nas últimas semanas, nesses últimos meses, os primeiros meses do ano. Desde 2010 que eu, de certa forma, faço parte dessa igreja, dessa comunidade, e mesmo quando ainda não era membro oficial da igreja, só frequentava, eu sempre aderia aos desafios espirituais, os desafios de aprofundamento espiritual proposto no culto da igreja a cada 31 de dezembro. E foram desafios simplesmente magníficos, maravilhosos, extremamente desafiadores para mim. Uma vez mencionado esse propósito, a cada passagem de ano, imediatamente eu e minha família nos colocávamos diante de Deus para, junto com a igreja, tentar esse aprofundamento, tentar esse crescimento espiritual e buscar o Senhor nesse sentido. E foram desafios tremendos, desafios que mexeram muito no meu coração nesses 6, 7 últimos anos. Mas nenhum deles está sendo tão desafiador, tão provocador no meu coração, tão perturbador na minha vida cristã como o desafio desse ano. De tal maneira que sempre eu dizia, além do propósito da igreja de aprofundamento espiritual, deixa eu criar um pessoal aqui. Esse ano eu não consegui, até tentei, mas não consegui levar adiante o meu pessoal, devido à necessidade de uma meditação tão profunda diariamente sobre isso, que eu não consegui trazer mais nenhum paralelo. Até porque corandel, como tem sido a definição, uma vida vivida na presença de Deus, isso significa ter consciência de, seja qual for o meu pensamento, a minha fala, a minha escolha, a minha decisão, o meu mover, onde quer que eu esteja, fazendo o que estiver fazendo, seja de pensamento, palavras, obras ou omissões, o Senhor está presente. Ele não está lá no céu me assistindo, Ele está presente. E Ele não está presente ao lado, Ele está presente em mim, porquanto Cristo já habita em mim. Eu estou nele e Ele em mim. Fugir da presença de Deus é algo realmente impossível. O Salmo 139 nos fala sobre isso.
uma vida vivida na presença de Deus, uma vida vivida sob a autoridade de Deus. Como isso é desafiador? Como é desafiador matar ou imergir todas as minhas escolhas, todos os meus direitos, todas as minhas reclamações, todos os meus desejos. Como é difícil submeter isso, colocar isso sob a autoridade de Deus. Reconhecer que se as minhas ações não estiverem embaixo da autoridade de Deus, ainda que elas estejam cobertas de razões e de justiça, elas não têm nenhum sentido e podem ser extremamente pecaminosas e desafiadoras a Deus, da sua santidade. Uma vida vivida para a glória de Deus significa que, novamente, as escolhas e tudo que diz respeito à minha vida precisa ser regida, precisa ser monitorada pelo seguinte pensamento e pergunta a mim mesmo: como o que eu estou fazendo agrada ou desagrada a Deus? O que eu estou fazendo macula a santidade de Deus? Como Deus pode ser glorificado nessa palavra que eu acabo de proferir, nesse comportamento que eu acabo de ter, nessa resposta que eu acabo de dar? Como Deus é glorificado nisso? Como Deus é glorificado no meu trabalho? Como Deus é glorificado no meu descanso, no meu lazer, na minha liberdade cristã? Como Deus é glorificado na minha vida na igreja e na minha responsabilidade com ela? Uma vida vivida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então a proposta é pensarmos isso a partir do chamado do profeta Isaías no capítulo 6, de tudo que está acontecendo ali. E nós temos pensado isso através de vários sermões, onde os pastores Ayrton, Pedro e pastor Ilmar têm vindo até aqui e falado muitas coisas, levando em conta cada uma dessas coisas, tendo em mente aquilo que foi acontecendo com a nação de Israel, sob a ótica do profeta Isaías, e como ele vai escrevendo essa situação toda a mão de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, e como nós podemos pensar e fazer aplicações desta realidade às nossas próprias vidas. Aí então foi mencionado, foi exposto aqui o problema da nossa indiferença com Deus, o problema de escolhermos não ter conhecimento de Deus, sermos indiferentes com relação a Deus. Foi exposto esse problema, como isso nos torna rebeldes, e foi trabalhado isso a partir da questão do blasfemar contra Deus, do voltar para trás, do desprezar a Deus, do blasfemar contra Deus e as consequências dessa rebeldia. Eu me lembro claramente de cada palavra das exposições do pastor Ayrton, das duas que ele fez, falando de que essa rebeldia, ela em primeira instância, ela nos rouba a identidade, ela faz com que perdamos a nossa identidade. E uma dessas consequências é justamente sairmos da condição de abençoados. Fomos chamados para viver uma vida bendita, abençoada na presença de Deus, e fizemos a escolha de viver uma vida debaixo da maldição de Deus, trabalhada a partir dos ais aqui mencionados, quando o reverendo Ayrton explicou que esse ai aqui em Isaías significa estar debaixo da maldição de Deus. E como foi difícil a reflexão naquele sermão, de tal maneira que na nossa próxima reunião eu disse: eu estou extremamente perturbado, já há 2 noites eu não durmo direito, e não tenho me alimentado direito, eu não tenho me concentrado direito no trabalho, porque a minha perturbação é: estou eu debaixo da maldição de Deus?
A minha preocupação é, eu quero obedecer a Deus, e se eu estou debaixo da maldição dele, é porque eu estou desobedecendo a ele. E depois de uma reflexão à parte, e esclarecido alguns pontos, eu pude experimentar paz. Foi quando o pastor Pedro então nos trouxe o contraponto disso, que é justamente estar debaixo da bênção de Deus, que é desfrutar do melhor da terra, e ele explicou o que o povo de Deus da antiga aliança, o que o povo de Deus aqui em Isaías, a nação de Israel, estava acreditando que era estar comendo o melhor da terra e não passava de uma ilusão. Eles achavam que estavam gozando de grande prosperidade por estar, e não estavam. A prosperidade que eles estavam experimentando era fictícia, era a partir de alianças com outras nações, nações pagãs, e eles estavam mesmo era debaixo do ai de Deus. Então, nesse dia de hoje, a nossa reflexão parte do ponto em que fomos chamados para ser nação santa, no versículo 4 do capítulo 1, e nos tornamos nação pecaminosa. Uma outra característica da questão da rebeldia, nós fomos chamados para ser nação santa e nos tornamos nação pecaminosa. Israel se encontra nessa situação por causa dessa série de coisas aqui já pontuadas e outras ainda não pontuadas que aparecerão ao longo das exposições. Mas o estado de Israel, no tempo do profeta Isaías, a partir desses 3 reinados que ele menciona aqui, é o estado de rebeldia, é o estado de perda de identidade. Como eu posso ter sido chamado por Deus para ser santo e me tornar justamente o contrário disso? Vamos pensar um pouco sobre essa nação, fazendo uma breve reflexão sobre a história dela. Por que a nação de Israel é a nação escolhida de Deus? Por que Deus escolheu a Israel? O que havia de especial em Israel para que Deus os escolhesse, os nomeasse, os elegesse para ser o seu povo santo, para ser uma nação santa no meio de todas as nações? Que características tinham nessa nação? Quais eram as qualidades deles? Quais eram os seus méritos para que Deus elegesse essa nação, escolhesse eles e dissesse: vocês são a nação santa, vocês são o povo santo meu? O que foi que atraiu Deus? O Senhor mesmo explica, talvez numa olhada em Deuteronômio 7:7, o Senhor explica isso. Ele fala uma coisa muito interessante a Israel: olha, não tinha nada em vocês, vocês não eram a nação mais numerosa da terra, vocês não eram a nação mais poderosa da terra, vocês não tinham nada de diferente das demais nações, vocês eram exatamente iguais. Eu não escolhi a vocês, falando com as minhas palavras, por causa de qualidades de vocês, por causa de méritos de vocês, por causa de grandezas de vocês. Não. A única razão, a única explicação da minha escolha sobre vocês está em mim mesmo. Eu amei vocês. Eu amei vocês. Essa é a razão que eu escolhi vocês para serem nação santa aos meus olhos, para serem povo santo aos meus olhos, no meio de todas as nações. Isso é um contraste, porque todas as nações odeiam o Senhor. Olhando nesse contexto, o Senhor vai usar exatamente essa nação que Ele escolheu para ser santa, para desterrar essas nações que estavam ali em Canaã, porque eles estavam desonrando o Senhor de todas as maneiras com relação aos mandatos, com relação ao pacto. Eles não respeitavam nada, eles não honravam o Senhor, eles viviam um paganismo desenfreado, uma idolatria sem medida, uma imoralidade incomparável, e o Senhor disse: não, eu vou expulsar todos eles da minha presença, e eu vou dar essa terra a vocês, uma terra que mana leite e mel. E vocês conhecem a história, e vocês sabem de como viveu Israel para se tornar o Israel de Deus, e como ele vem se comportando ao longo da história do Antigo Testamento como nação de Deus. A única razão de eu escolher vocês no meio de todas as nações foi o meu amor.
eu decidi amá-los e escolhi vocês para serem povo santo, nação santa aos meus olhos. Mas vocês não querem me conhecer, vocês não querem ter intimidade comigo, vocês se tornaram rebeldes e vocês perderam a identidade, vocês se aplicaram à idolatria. Isso foi pontuado aqui pelo pastor Ilmar. Vocês viraram as costas para mim, vocês me desprezaram. Isso foi pontuado aqui pelo pastor Pedro. Vocês blasfemaram o santo de Israel. Vocês perderam a identidade de vocês, saíram da condição de povo abençoado, de povo bendito, para estar debaixo da maldição. Como? Além da idolatria, além das blasfêmias, além do fazer pouco caso, do virar as costas, do desprezar o Senhor, vocês se tornaram como as nações do meio das quais eu tirei vocês. Vocês se tornaram nação pecaminosa. Vocês construíram tudo que não podiam, se misturaram com tudo que não podiam, e vocês acabaram se tornando como as demais nações, um povo pecaminoso, uma nação pecaminosa ao invés de uma nação santa. E tudo isso porque vocês não sabem, vocês não querem saber, vocês perderam a identidade de vocês. Então, a questão dos ais, tanto aqui no capítulo 1 como no capítulo 3 e por todo o capítulo 5, o Senhor vai mostrando esse comportamento. Eu me lembro bem do que pontuou aqui o pastor aí no seu sermão. Vocês se tornaram beberrões, vocês vocês têm comportamento ímpio. Esse é o problema de vocês, igual às demais nações. Vocês são injustos. Se você olhar aqui em todo o capítulo 1 e nesses ais, a injustiça social começa a aparecer no meio de Israel, a indiferença com o outro, o exercer domínio sobre o outro, a traição, o derramamento de sangue, a exploração do outro. Todas essas coisas fazem parte agora do Israel sem identidade com o seu Deus, do Israel rebelde, do Israel que agora está com todas as nações. Isso é problema de Israel, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vamos pensar um pouco sobre essas questões, colocando nesse momento, fazendo aplicação nesse momento de cada uma dessas expressões com relação à nossa própria vida. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre o que nós éramos antes. Não repitam esse comportamento, não voltem para esse comportamento. E é claro que ele tem em mente toda a história. É possível, toda a história de Israel, do povo da aliança no Antigo Testamento, ele tem isso em mente. Não é à toa que ele diz: tudo que está escrito foi escrito para exemplo nosso, para nós não cometermos os mesmos pecados de Israel. Pecados esses que despertou sobre eles a ira de Deus, e de uma vez só o Senhor matou milhares. Um povo que quis voltar para o Egito, um povo que desejou estar escravo de novo, um povo que perdeu a identidade diante de Deus. Qual seria a nossa realidade hoje, como povo da aliança do século 21? Como representantes da aliança do Senhor no século 21? Como povo que foi escolhido por Deus para ser santo em meio a um mundo totalmente pagão, ímpio, que desonra a Deus, que macula a sua santidade, que desafia a sua autoridade, que zomba de sua presença e que não está nem nada preocupado com a sua glória. Essa é a realidade da igreja hoje. E nós não precisamos nem pensar nações lá longe. Vamos pensar na nossa própria nação, nosso próprio contexto social. E vamos imaginar que foi isso que aconteceu. Deus nos escolheu aqui no meio dessa nação para fazermos parte da nação santa dele. Ele nos escolheu no meio desse povo, país, região geográfica,
escolheu como filhos, Ele nos escolheu para sermos povo santo, fazendo parte da nação santa, que é composta de pessoas de toda a face da terra. E qual que seria a nossa identidade agora? E quando nós pensamos sobre isso, imediatamente uma série de nomes, de denominações evangélicas vem imediatamente à nossa cabeça, e nós julgamos e dizemos: olha lá, eles estão igual aos ímpios, eles se reúnem para cultuar, e o trabalho deles parece trabalho de terreiro, de macumba, o serviço litúrgico deles é imoral, é desafiador da santidade de Deus. Mas eu acredito que o convite do Senhor, aliás, os mandamentos do Senhor, aquilo que o Espírito Santo tenta comunicar aos nossos corações, está comunicando aos nossos corações, cabe toda essa análise contextual de como vive o mundo inteiro hoje, de como está vivendo a nossa nação, de como estão vivendo as religiões, sejam elas pagãs ou cristãs, de como está vivendo exatamente o povo evangélico, a qual nós fazemos parte, nome tão prostituído, tão pervertido hoje. E nós saímos a julgar a tudo isso, mas ainda cabe um último julgamento, e esse julgamento tem que ser primeiro do que qualquer outro, que é justamente a aplicação do que o texto sagrado está dizendo ao nosso próprio coração, e olhar a responsabilidade de cada um de nós, no meio dessa perdição, até no meio do próprio povo de Deus, até no meio do povo da aliança. Eu tenho perdido a minha identidade. Será que, de fato, como discutem os socialistas, o que está lá no Congresso Nacional, a qual eu tenho protestado no Facebook, a qual eu tenho agredido nas redes sociais, a qual eu tenho me pronunciado formalmente no meio da sociedade e informalmente no meio de círculo, será que não é exatamente a representação do meu coração que está lá? Até porque fui eu que coloquei esse povo todo lá. Julgamos externamente, julgamos outras comunidades, julgamos outros segmentos, mas esse julgamento precisa ser ferrenho, precisa ser duro, e precisa ser com a seguinte indagação: eu tenho realmente vivido Corandel? Eu pessoalmente tenho de fato vivido Corandel? Eu vivo a minha vida, ela é pautada, ela é regida assim, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória dele? Ou será que eu perdi a minha identidade? Será que eu escolhi não ter conhecimento do Senhor? Será que é isso? E ao fazer isso eu me tornei rebelde. E ao me tornar rebelde eu perdi a minha identidade. E o que está regindo a minha vida agora é um pensamento pagão, ímpio. É um pensamento rigorosamente ímpio, corrupto, indiferente, egoísta, que só visa eu mesmo. Eu preciso fazer essa análise. A retomada de cada um desses sermões e o lembrar de cada um deles é para provocar o coração de cada um de nós, para meditarmos e não sair da nossa cabeça esse ideal de aprofundamento diante de Deus, um ideal que pode nos levar a um conserto muito sério diante do Senhor. Não adianta protestar, acusar os políticos, que é a melhor expressão do que é a corrupção humana, especialmente esses políticos brasileiros, o que eles têm feito no governo, e que é tão patente e inegável, e não dá para parar de falar disso, até que se você quiser, é o assunto da padaria, do ponto de ônibus, do metrô, do trabalho, da televisão, do rádio, é isso. E nós fechamos o nosso coração e dizemos: olha lá. Mas será que isso não denuncia de fato o que nós somos como igreja? Temos que fazer algo, pois temos, vamos nos armar, vamos declarar um golpe de Estado social aqui, vamos matar. Qual que é o nosso posicionamento como cristão? Os que são mais jovens não vão lembrar disso, mas os que são da minha geração, de pelo menos 35 anos para frente, vai se lembrar disso. Havia um programa humorístico na televisão, do Jô Soares, eu não me lembro realmente qual era o nome do programa, qual era o canal, porque ele passou em várias televisões com nomes diferentes, mas tinha lá
alguma coisa, ou viva, ou veja, ou gorda, alguma coisa assim, e tinha lá um quadro do indivíduo que era um personagem muito engraçado. Ele era o tomador de decisões, e o repórter perguntou a ele na rua sobre o problema político nacional lá na década de 1980, lá pelo início da década de 1980, falava-se em eleições diretas e tal, e quando finalmente isso aconteceu, lá no final da década de 1980, o assunto era eleições, e foram entrevistar esse personagem, né, o quadro. Aí perguntaram para ele: o que você acha da corrupção? Você acha que a corrupção na política brasileira é errada? Ele disse: é errado. Você acha que fazer política de forma espúria e manipular o povo para obter voto é errado? Ele disse: sim, é errado. Você acha errado comprar voto? Ele disse: claro que é errado comprar voto. O senhor vai votar em quem? Ele disse: em quem pagar mais. Tudo é errado para nós. Somos juízes implacáveis na hora de, formalmente ou informalmente, em redes sociais ou publicamente, ou em rodas de amigos bate-papo, proferir juízos impiedosos sobre as demais denominações evangélicas. Não que não haja pecados lá e que não precisem ser denunciados, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que eu devia usar a mesma balança para me medir, o mesmo aferidor para avaliar meu coração. Para ilustrar esse quadro do programa de humor, um tanto quanto sem graça com relação à realidade, eu me lembro agora de um debate recentemente numa sala de aula de uma das nossas turmas, da CEBI, e na aula, acho que eu falava de ética cristã, não sei o que era, não lembro mais qual era a matéria, e eu fiz uma crítica à questão da política nacional, e a eleição se aproximava, e um dos alunos ficou realmente muito bravo comigo, e ele foi agressivo e defendeu com veemência o governo PT, a qual eu tinha dito algumas palavras contrárias àquele governo, e eu fiquei curioso, porque um crente piedoso, aparentemente piedoso, um rapaz que conhece a palavra de Deus como poucos, eu até gosto quando eu tenho ele em sala de aula, que eu posso perguntar para ele qual é o nome do autor, o livro e a página do texto que eu estou citando. Muito inteligente, com uma bagagem, um acúmulo teológico muito grande. E eu disse: eu estou curioso, porque que esse rapaz reagiu desse jeito, defendendo esse governo, se não foi um problema partidário que eu coloquei, até porque eu não sou de nenhum partido político, eu só fiz a aplicação de uma coisa que esse governo tinha feito, e para questionar a luz da Bíblia se estava correto, e ele nem considerou o problema bíblico da situação, já saiu em defesa, o que é contra a característica dele, porque ele tem bagagem teológica para fazer essa avaliação, se discordar teologicamente, porque eu não estou abordando o assunto politicamente, estou usando só a ilustração. E eu perguntei para ele: vem cá, por que essa defesa ferrenha? Aí ele disse: porque nunca, em governo algum, o segmento a qual eu faço parte como funcionário público foi tão abençoado como agora no governo do PT. Tivemos ótimas correções salariais, tivemos ótimas vantagens com relação a acordos trabalhistas. Então, esse governo tem que realmente perdurar pelo menos por meio século. Eu poderia apedrejar esse rapaz, mas se eu analisar o coração, talvez eu vou descobrir que a minha identidade é justamente essa. Ao invés de ser povo santo, ao invés de ter um pensamento bíblico, analítico de toda a situação que está ao redor da minha vida, ao redor da igreja, ao redor da minha nação, ao redor de todo mundo, eu tenho um pensamento egoísta de como eu vou levar vantagem. O meu pensamento é ímpio. E nos últimos anos eu tenho falado muito contra o mundanismo, muito contra o mundanismo, e eu faço isso de uma forma
desafiar as pessoas a pensar de fato o que é ser mundano. Eu venho de um segmento evangélico, lá foi a minha conversão e lá eu fiquei cerca de 12 ou 13 anos da minha história cristã, e o pensamento de ser mundano está relacionado a não coma isso, não beba aquilo, não vá em tal lugar, não diga tal palavra, não faça tal coisa, não ore tal coisa, porque isso é mundano. Mas o que é ser mundano na Bíblia? O que é ser mundano na Bíblia? E eu tenho conhecido muitos legalistas que não fazem essas coisas, não comem essas coisas, não bebem essas coisas, não andam nesses lugares, que são mundanos ao extremo. Que são mundanos ao extremo. Um pensamento ímpio, desgraçado, que não tem nenhuma diferença de todas as nações pagãs do mundo e da própria nação brasileira no seu paganismo, seja ele político, social, econômico, religioso. Um coração totalmente voltado para si mesmo, com valores deturpados. Eu tenho lidado com muitas pessoas em muitas crises diferentes. Pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, você precisa gastar um tempo comigo, porque realmente a palavra que eu descobri agora na sala de aula de vocês, no culto de vocês, pela internet, eu não consigo mais viver no meio em que eu vivia. Opa, vamos discutir isso então. Vamos explorar isso, vamos chegar então a um ponto de crescimento aqui. Qual que é o problema do segmento que você está falando? O que é isso? Que igreja cheia de heresias? Que igreja cheia de heresias? Que pregação esquisita aquela? Que coisa sem sentido? Eu tenho que concordar, porque eu tenho que acompanhar esses negócios. Mas me diga, como é que era a sua vida lá? E aí eu descubro que esse indivíduo, ele era extremamente fiel no dízimo. Ele dava ofertas sacrificiais na igreja. Ele estava em todos os trabalhos de uma igreja ativista, que às vezes não dá tempo nem para a pessoa dormir. É oração de madrugada, é vigília, é monte, é evangelismo, é reunião disso, reunião daquilo, é ensaio disso, ensaio daquilo, e você tem que fazer parte de tudo. E você fazia isso tudo? Fazia, cara, fazia. E Deus me livre, era um jugo muito pesado. Por quê? Porque eu não bebia, eu não fazia isso, eu não escutava aquilo, eu não sei o quê, eu não assistia aquilo na televisão, os meus filhos tinham que andar assim, se comportar desse jeito e tal, e tal. Tá certo, então vamos pensar um pouco sobre isso, vamos pensar nessas questões biblicamente, vamos colocar isso. Mas quando você entra na casa do indivíduo de fato, aí você percebe uma coisa: a libertação que agora ele alega ter tido, o conhecimento que ele agora alega ter tido, não faz jus ao que é ser santo. E comportamentalmente falando, ainda que seja com base no legalismo, ou talvez não, ele levava uma vida muito santa antes de conhecer o Senhor de verdade, que ele está dizendo: agora eu conheci o Senhor e a sua palavra. Você descobre que agora o indivíduo, com essa liberdade cristã, agora que ele entendeu o que é ser cristão de verdade, agora que ele entendeu o que é ser eleito de verdade, a vida cristã dele é mais ou menos assim. Primeira coisa, ele põe o filho numa academia de Muay Thai. Muay Thai, jiu-jitsu, karatê e mundial. Pastor, o meu filho não vai passar os apuros que eu passei, porque não tinha um pai que ensinou coisas a ele. Você vai até o quarto do menino, porque ele já está lá por horas, e o que ele está fazendo é jogando videogame, aqueles videogames que o cara empunha uma pistola, chega lá, dá 8 tiros na cabeça do adversário, pega uma granada, abre a boca dele, joga dentro, explode e sai gingando, sangue voando. Você olha o camarada que viveu uma vida humilde, agora ele tem que ostentar alguma coisa. Aí você começa a olhar o comportamento desse indivíduo, como ele lida com a situação da igreja. Ele chega aqui no domingo, parece que ele estava puxando carroça até as 18h30 e veio aqui, chega na igreja e você não vê uma expressão de oração. Você caça uma Bíblia na mão dele, não tem, quando muito tem um celular que você não sabe se ele está realmente acompanhando o texto bíblico, ou mandando o WhatsApp, ou olhando as redes sociais, e às vezes ele está realmente fazendo isso, porque não raras vezes você vê postagem no horário do culto. Mas o que é isso? E ele, totalmente indiferente, ele não se importa
se a igreja consegue pagar as suas despesas, que é a responsabilidade dele, onde o Senhor disse: traga o dízimo até a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Ele já nem sabe mais o que é o dízimo. Antes ele dava o dízimo, o bismo, o trismo, que era pedido lá. Agora o dízimo, que é bíblico, ele não dá mais. Há anos que ele não entrega. Você procura as responsabilidades dele para com a família, para com os filhos e para com a esposa, e você diz: cara, o que está acontecendo com a tua família? Não, minha mulher é rebelde, ela gostava mais da outra igreja, que lá enchiam o ego dela, faziam ela crescer, a autoestima, essa que prega tudo, ela não quer mais vir de jeito nenhum. E você pergunta: e o que você está fazendo para recuperar a tua esposa? E ele te responde: olha, eu não estou fazendo nada, que eu nem sei se ela é eleita. Você foi escolhido para ser povo santo. A impiedade, o se tornar povo pecaminoso, é perda de identidade. Faça uma rebeldia que o teu coração experimenta. Indivíduos que passavam na hora que levantavam e às vezes nem dormiam, a semana toda na igreja, agora você só vê o lugar dele no culto. Nem no culto de domingo ele aparece mais. Indivíduos que chegavam e diziam: olha, pastor, eu oro 4 ou 5 horas por dia. Ele não está fazendo absolutamente nada no dia anterior, e no dia seguinte ele está aqui na região batendo papo numa padaria, tomando café, e não consegue vir aqui para dobrar os joelhos por meia hora, nem um dia por semana. Indivíduos que andavam a pé debaixo de chuva, faziam um círculo debaixo de chuva para orar no monte de madrugada, correndo risco de pegar uma pneumonia ou coisa parecida, agora não conseguem frequentar uma vigília da igreja uma vez por mês. Indivíduos que não cessavam os lábios de falar de Jesus de dia e de noite, agora se vergonham do Evangelho e diz: o que esse ignorante está fazendo aí? Vocês sabem que durante quase 6 anos eu cumpri uma via sacra, uma peregrinação de uma vez por semana. Vim aqui para Brasília, de Goiânia para cá, e eu não posso contar o número dessas viagens. Às vezes era mais de uma vez por semana, eu ia e voltava, e na grande maioria de ônibus, e foram tempos muito bons. Eu cresci muito teologicamente indo aqui para Goiânia, vim de Goiânia para cá. São 3 horas de viagem, eu gastava essas 3 horas com a cara nos livros. E foi um tempo muito bom, muito cansativo, mas de muito crescimento. Um rapaz que veio estudar conosco na CEBI, lá em Goiânia, acabou-se o polo lá, e ele disse: eu preciso terminar o meu curso. E isso motiva muito o coração da gente sobre o que a gente está fazendo, com a certeza que o que a gente está fazendo é de fato para a glória de Deus. Esse rapaz estava fazendo pós-graduação em teologia numa área específica, ele já estava formado em hebraico, estava fazendo mestrado em Antigo Testamento no Mackenzie, mas ele disse: eu quero terminar a minha graduação na CEBI. E durante 1 ano ele se levantava de madrugada e saía de Goiânia para estar aqui e assistir a aula de 8 até 1 hora da tarde. E nessas viagens, muitas das vezes nós viemos e voltamos juntos, e numa delas, nós estávamos de ônibus, e quando o ônibus saiu da rodoviária, um rapaz de terno, com um serviço de som pendurado no currião, e o microfone assim, ele disse: com licença, eu quero falar de Jesus para vocês. Alguém aqui quer ouvir de Jesus? Mas o Tiago fomos os primeiros a levantar a mão. Queremos sempre ouvir de Jesus. Eu quero sempre ouvir de Jesus. Sempre ouvir de Jesus. Sempre. Estou vendo que alguns não levantaram a mão, mas como a maioria levantou, e nós vivemos num país democrático, eu vou falar de Jesus. Abriu uma pasta que estava do lado dele e começou a tirar gravuras. Mostrou um jumento. A nossa história começa aqui com esse jumento. E começou a falar de coisas e mostrar gravura, e era confuso o que ele dizia. Tinha hora que ele estava falando de Abraão, de Balaão, e tinha hora que ele estava falando de Caim, e ele ia a Paulo, e falava de João.
João, e o jumento está lá, e depois ele mostrou um buraco que foi feito no chão, e as almas estavam clamando lá do inferno, e não sei o que, e uma confusão que não dava para entender quase nada. E ele disse: resumo de tudo. Ele começou a falar que entrando em Samambaia, e ele foi falando até depois de Alexânia. Quem conhece esse percurso sabe que ele pregou pelo menos 1h20 de sermão, com gravura e com tudo mais. E Tiago e eu olhávamos sem piscar, atentamente, tentando, enquanto estudantes de teologia, ligar o jumento a alguma coisa. Era uma bagunça. Mas ele disse, no final de tudo, ele disse: resumindo tudo, Jesus morreu na cruz por pecadores, e todos aqui são pecadores. Todos os pecadores estão condenados ao inferno, e a única maneira de escapar dele é Jesus. Tem alguém aqui que quer Jesus? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Vou explicar de novo. Ele morreu na cruz pelos teus pecados, para você não ir para o inferno. Tem alguém aqui que quer Jesus? Quero orar por você. Ninguém levantou a mão no ônibus. E ele disse: mas ainda assim eu quero orar por vocês. E fez uma senhora oração. Senhor, tenha misericórdia desses pecadores, que o teu Espírito Santo trabalhe no coração deles, faça eles entender a tua palavra, e que eles conheçam o Senhor, e sejam salvos e escapem do inferno. Amém. Muito obrigado. Saiu uma calorosa salva de palmas para aquele rapaz, e Tiago e eu estávamos batendo palma também. Tiago baixou a cabeça, e como o meu aluno, o pensamento dele, né? Se eu fizer uma crítica dura a esse rapaz, o pastor vai fazer uma repreensão dura aqui comigo, o que eu faço, o que eu pergunto. Aí ele virou para mim e disse: pastor, tu entendeu alguma coisa? Eu disse: nadinha, só essa última parte aí de Jesus morreu na cruz, e pecador, e inferno, isso aí eu entendi. Pois é, isso aí também eu entendi. Rapaz, mas que sermão estranho. É estranho. Podemos chamar de sermão, Tiago? Mas que coisa difícil. Mas eu entendi a parte de Jesus, a cruz, os pecados, o inferno, a salvação. Eu também. Pobre rapaz, o que leva o cara a fazer um negócio desse, rapaz? Poxa, sem conhecimento nenhum, sem Bíblia, sem nexo, sem lógica. Por que ele está fazendo isso? Eu disse: Tiago, porque eu e você, estudantes de teologia, aprofundados na Escritura Sagrada, não estamos fazendo nada. E Jesus não vai ficar sem testemunha. Todo o resto pode apagar, mas a parte que Jesus morreu na cruz para salvar pecadores é mais bíblica do que qualquer outra coisa. Eu escolho ser, em vez de ser povo santo, ser igual aos demais, pecaminoso. Talvez eu não cometa as barbáries da idolatria, da injustiça social e da promiscuidade sexual, a ponto de ser chamado como Sodoma e Gomorra, aqui no versículo 9 e 10. Vocês são como Sodoma e Gomorra. O que imperava em Sodoma e Gomorra? Injustiça social, orgias, como culto e outras coisas mais, homossexualismo e o diabo a 3x4. O Senhor está dizendo para a sua nação: vocês estão iguais. Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa identidade? Somos de fato povo santo, ou estamos nos tornando como as demais nações? O pecado não nos incomoda mais nas nossas decisões. Decisões, escolhas ímpias não nos incomodam mais. A irresponsabilidade, a omissão com relação à pregação do Evangelho, ao testemunho de Jesus, não faz parte da nossa agenda. Não faz parte da nossa agenda. Nos tornamos soberbos, orgulhosos.
Eu estava instruindo alguém essa semana, uma pessoa bem brilhante, com capacidade de despontar como um grande ministro do Evangelho, como um grande teólogo até. E eu advertia pastoralmente essa pessoa e eu dizia uma coisa para ele: olha, o conhecimento não gera humildade. O conhecimento gera soberba, ou alimenta uma soberba que já existe em nossos corações. Submissão a Cristo, entendendo que tudo que vem à nossa mão vem dele e é para a glória dele, gera humildade em nós. Conhecimento gera soberba, ou alimenta soberba. Então tome cuidado com o conhecimento. E é claro que eu não estou falando só do conhecimento teológico. Conhecimento gera soberba. E ser uma igreja soberba, que tem a capacidade de esfregar a palavra de Deus na cara de todas as denominações e humilhar irmãos que tentam defender esse posicionamento de igreja, e chamar de ignorantes, e chamar de hereges, e ter uma vida tão pecaminosa quanto a qualquer ímpio, é perda de identidade, é sair da posição de santo e se tornar pecaminoso, voltar a ser o que era antes. A advertência que Paulo lembra e diz: não voltem a ser isso. Israel estava voltando a ser tudo aquilo que eles viram no Egito e que existia nas nações ao seu redor. A igreja de hoje, e especialmente essa congregação, não está fora dessa afirmação, tem feito essa escolha. A opção de ser diferente com relação ao conhecimento de Deus, e com o conhecimento que tem, porque Israel sabia quem era Deus, e por ter sido escolhido por Deus, e saber que foi escolhido por Deus, faz com que ela deixe a posição de nação santa e se torne nação pecaminosa, igual a todas as demais. Olhe bem para o seu coração e veja que toda essa porção bíblica que é derramada sobre a tua cabeça, sobre o teu coração, sobre as nossas vidas dominicalmente e a cada momento que temos juntos como igreja na discussão da Escritura Sagrada, veja se isso tem me tornado realmente uma pessoa. Veja se isso tem te tornado realmente uma pessoa que entendeu que tem que viver uma vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Veja se você não está de fato, se nós não estamos de fato saindo da condição de povo santo e se tornando um povo pecaminoso, voltando a ser o que nós éramos antes, ao modelo de todos aqueles que estão ao nosso redor. Estamos nos tornando ímpios até nas nossas ações cristãs. Ímpios até nas nossas ações cristãs. Voltando lá ao caso que se observa dessas pessoas que outrora viviam esse tipo de vida numa igreja cuja marca maior é a expressão teológica de vida cristã, com base não bíblicas, mas que esses irmãos lá viviam uma vida de compromisso cristão. Agora chegam desse lado do bosque e abdicam de todas essas responsabilidades e tornam-se pessoas indiferentes, irresponsáveis com os mandamentos de Deus, negligentes com relação ao trabalho cristão, relapso e relaxados com relação à vida cultica na presença de Deus. Veja se isso não é voltar a ser o que era, ou sair da posição de povo escolhido para ser santo e se tornar povo pecaminoso ao modelo dos demais. Faça essa análise. Eu disse no início e concluo com isso. Essa série de sermão tem mexido com o meu coração de forma muito violenta. Ao escutar a palavra da boca de cada um desses pastores, e o dia que eu não estou aqui, alguém grave e manda para mim no WhatsApp, e isso me inquieta demais, e eu vou para casa pensar sobre isso. Na terça-feira pela manhã,
nós nos reunimos os pastores para a avaliação desse sermão. Eu já estou aqui com um ai sobre a minha cabeça, ai de mim na terça-feira. Mas isso mexe de novo comigo. Na última terça eu usei as palavras do diácono Marcos, na última vez que nós nos reunimos, e disse: olha, eu mais do que nunca estou experimentando aquilo que o diácono Marcos fez numa partilha nas nossas vigílias lá na chácara do missionário N. Ele disse: não tem a menor condições de nós, enquanto crentes eleitos do Senhor, escutar os sermões que nós escutamos no púlpito da nossa igreja e sair de lá, ir para uma pizzaria, contar piada e dar risada. Nós deveríamos ir para casa chorar as misérias do nosso coração. Nunca essas palavras tiveram tanto peso para mim. Entenda, o problema não é você sair para comer pizza nem dar gargalhada. Ele usou o que fazemos para expressar o que é a nossa responsabilidade com aquilo que aprendemos do Senhor. Parece que é só nesse momento. Parece que é só nesse momento. Não nos incomoda ao sair da igreja. E quando vem o incômodo, ele é amenizado com um tom de brincadeira e com uma lisonja sorrateira para aqueles que pregaram, do tipo: você não economizou, hein? Você bateu forte. Você é doido, eu estava me contorcendo no banco. Agora o cara muda. Não muda nada. Eu me lembro de um desses anos de aprofundamento espiritual. O tema tinha a ver com nós descobrirmos e admitirmos que somos miseráveis pecadores. Não me lembro qual foi o ano, mas isso ficou muito enfatizado nos nossos corações, que descobrir que somos miseráveis pecadores, isso se tornou um jargão na boca de muitos, mas era para incomodar. Quando eu me sentisse magoadinho com alguém, eu ia até a pessoa e dizer: olha, me perdoe que eu estou magoadinho com você, e eu estou porque eu sou um miserável pecador, preciso do teu perdão. Eu ia chorar, agarrado aos pés do altar, agarrado aos pés da cruz, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Mas isso se tornou um jargão, uma brincadeira. Eu sou um miserável pecador, eu sou um miserável pecador. E você não vê mudança. Descobrimos que somos isso, mudemos. Se estamos descobrindo que estamos rebeldes diante do Senhor e perdendo identidade, debaixo do ai de Deus, da maldição de Deus, comendo migalhas, como disse o pastor Pedro, brincando com um bolinho de lama, achando que isso é o melhor quando tem uma praia aí de céu aberto com areia branca, e temos descoberto isso. Por que então não tomamos uma atitude? Por que não mudamos? Por que não estamos vendo isso na responsabilidade cristã de cada irmão? Por que as demandas que continuam chegando para nós são rigorosamente os mesmos comportamentos? Vamos sair daqui direto para uma hora espiritual e chegar lá e preencher uma ficha e dizer: eu perdi a minha identidade, eu quero uma nova. Agora é interessante, quando você tiver uma nova identidade, não vem um novo número, por mais que venha uma nova foto, tu ficou mais velho. Eu carrego no bolso aqui que eu vou jogar fora e vou uma semana que vem tirar outra. Eu tinha 14 anos no retrato, uma coisa horrorosa. Isso era bonito em um caminho que vocês jamais contemplaram. Mas vamos sair daqui e dizer: Senhor, eu perdi a identidade, eu preciso recuperá-la. Porque a qualquer momento eu sei que o Senhor vai me parar numa blitz e vai dizer: cadê teu documento, cara? Perdi, Senhor. Então eu não sei quem é você. Eu preciso recuperar essa identidade, porque a qualquer momento algo será disposto, será proposto a nós, mas para receber precisamos ter identidade. A qualquer momento alguém vai dizer: me prove que você diz que é quem você diz. Deixa eu falar quem é esse alguém. Aquele que nós vivemos na presença dele, sob a autoridade dele e para a glória dele. Eu não sei vocês,
mas a cada momento de reflexão bíblica no decorrer da semana em Isaías, a cada sermão pregado aqui, a cada reunião que nós temos dos pastores para avaliar esses sermões todos, Deus se apresenta a mim e diz: como é que é, meu camarada? Eu quero que você prove que realmente essa é a tua identidade, que você é um cristão de fato. E eu tenho que dar essas respostas na minha casa para minha esposa, filhas e netos. Gente, eu tenho que dar essas respostas para minha família, eu tenho que dar essas respostas para os meus alunos, eu tenho que dar essa resposta para o mundo que eu vivo, na fila do mercado, dentro do metrô, dentro do ônibus, no trânsito. Final de semana passada eu estava em Goiânia e trouxeram uma pessoa provocar um debate com uma pessoa sobre aconselhamento bíblico e psicologia. E eu precisei testemunhar que era de fato um cristão. E ela virou para mim e disse: seu arrogante, você é arrogante, metido, presunçoso, ignorante. É mais ou menos o que as pessoas fazem quando não tem mais argumento para debater com você, elas te agridem. E eu recebi, já que eu sou ignorante, provavelmente eu não saiba o que significam essas palavras. Vou receber isso como elogio. Mas não, é melhor fazer uma análise no coração e dizer: realmente eu sou arrogante, realmente eu sou presunçoso, são pecados que me perseguem. Então eu não devo ficar ofendido com o que essa pessoa está dizendo. Mas deixa eu mostrar a ela, com muita gentileza, que eu não sou ignorante. Então deixei o aconselhamento bíblico de lado e fui debater com ela os problemas mentais à luz da medicina. Ela precisa saber que eu não sou ignorante. Arrogante até eu sou, presunçoso também, mas ignorante não. Ela se levantou e quis ir embora, e foi. O namorado dessa menina, que era filho da dona da casa que estava hospedado, chegou e disse: pastor, eu estou com muita raiva da minha mãe. Eu disse: por quê? Porque a minha mãe não tem conteúdo para debater com a minha namorada, sabe que o senhor tem, e botou o senhor feito um trem carregado para cima dela, para esmagar ela até se tornar lama. Mas eu não agredi essa menina, eu agredi com muita violência a ideia dela, porque estava rigorosamente errado. E como cristão eu não posso me calar diante de uma situação que eu posso instruir, que eu posso falar o amor de Deus, que eu possa expressar e defender a palavra de Deus. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, será que eu ofendi essa menina? No outro dia, a minha esposa, que obviamente é a minha maior crítica, e ela pode fazer isso porque ela me conhece, ela conhece os meus pecados, pecados que vocês nunca vão ver e não vão saber que estão no meu coração, minha esposa conhece. E ela disse: cara, você foi bíblico. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você foi bíblico, você testemunhou de Jesus, você refletiu Jesus. Chato pra caramba, mas crente. Com isso eu posso lidar. Chato, você foi chato. Agora, posteriormente, disseram para mim: essa menina está com muito ódio de você, ela te odeia. Eu disse: não, ela não me odeia. Ela odeia aquele que está em mim. Eu sou só a forma dela atingir o Senhor. Eu não posso dar respostas ímpias aos meus agressores. Se eu vivo uma vida na presença de Deus, eles não estão agredindo a mim. Se eles não estão agredindo a mim, eu não posso dar respostas de contra-ataque. Se eu vivo uma vida sob a autoridade de Deus, não sou eu quem julga essas pessoas e não sou eu quem as condeno. Se eu vivo uma vida para a glória de Deus, então a minha expressão diante dessas pessoas é a expressão de Jesus na cruz, porque isso glorificará o Senhor. Vamos recuperar a identidade. Analisemos nesta noite se nós não estamos saindo da posição de um povo que foi chamado para ser santo e estamos nos tornando nação pecaminosa. Sermões subsequentes será avaliado mais a questão
a partir dessas deturpações da identidade, mediante uma atitude de rebeldia nossa, enquanto povo escolhido de Deus. Curvemos a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te glorificar, a Deus, porque a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Ela está nos nossos corações, porquanto o Teu Espírito mesmo é quem tem ministrado. E não obstante a nossa incompetência no sentido de transmitir a Tua palavra do jeito que ela é, ainda assim o Senhor usa coisas, verdades, afirmações que são de fato bíblicas, para nos inquietar em todas as situações da vida e no público também. Eu peço que, de alguma maneira, tudo aquilo que foi falado aqui por mim nesta noite sirva de edificação, sirva de reflexão, sirva de exortação para conserto do Teu povo que aqui está e que Tu amas. E que eu não seja um mero aparelho, como que rádio ou outro, que transmite uma voz, mas não tem nenhum sentido com a minha própria vida. Que seja eu o praticante de tudo aquilo que acredito e de tudo aquilo que expressei desta noite como verdade bíblica do Senhor. Nos ajude, ó Deus, como igreja Tua, a vivermos uma vida corandela. Esse é o nosso pedido para o nosso aprofundamento e crescimento espiritual desse ano. Ser gracioso conosco e nos concede isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.